Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje um programa especial sobre um dos patrimônios dos gaúchos, o prédio que há 100 anos abriga as decisões dos governos gaúchos. Luiz Augusto Lara, o centenário do Palácio Piratini, né? Palácio Piratini, né? Local das principais decisões do Rio Grande do Sul passaram por ali há 100 anos. Idealizado ainda por Júlio de Castilhos, mandado fazer a obra, né, e refazer uma nova obra a partir das fundações que Carlos Barbosa não quis as fundações, e aí mandou fazer com um material que veio da Europa. As pedras lá de calcário da França, cimento da Inglaterra, e por aí vai. Mas, claro que falar do Palácio Piratini, além do patrimônio histórico belíssimo que nós temos... É um patrimônio histórico, é um prédio belíssimo, enfim. Só que de 1990 para cá, quem subiu a escadaria do Palácio Piratini de 90 para cá foi colocando o Estado do Rio Grande do Sul no calabouço. De 4 em 4 anos, e o governo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, não gosta de reeleição, diferente do Paraná e Santa Catarina. Paraná elegeu o Requião, reelegeu o Requião. Beto Richa, reelegeu Beto Richa. Santa Catarina elegeu Luiz Henrique, reelegeu Luiz Henrique, elegeu Colombo, reelegeu Colombo, e lá eles nunca deixaram o PT entrar no governo. Então, é bom a gente fazer essa homenagem ao prédio bonito, fantástico do Palácio Piratini, mas é bom a gente também apontar os equívocos, e eu não sei onde é que anda esse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para que ele existe. Eu sei, tem uma frase do Getúlio Vargas antiga que eu gosto muito: Tribunal de Contas é o armário para guardar os amigos, porque eles não viram nada do que estava acontecendo de 90 até agora, né? Na verdade já começou a primeira dívida mesmo dos governos gaúchos, começou lá em 1926, aquele livro... Mas é de 90 para cá que... Aquele livro do Lira Neto, que fala sobre Getúlio, ele dá conta que em 1926, o então governador do estado fez uma dívida com o Banco Pelotense, que equivalia a todo o orçamento do Estado. Claro que de lá para cá, essa dívida só faz aumentar e cada governo, da sua forma de fazer, né, foi ajudando a endividar um pouco. Mas nós temos aqui hoje grandes convidados. Mas ele é um símbolo não gaúcho, ele é um símbolo nacional, verdade, com reconhecimento internacional, mas um símbolo nacional, contra a impunidade, contra a corrupção, pela moralidade, pela dignidade, pela boa política. Então, e, lamentavelmente, está fora de mandato, mas sempre na linha de frente, defendendo o Brasil. De quem nós estamos falando? Nosso primeiro convidado... O Sérgio Moro. O Sérgio Moro, lá atrás, quando eu conversei com o Sérgio Moro e convidei para vir fazer uma palestra aqui, eu disse, olha, eu quero fazer uma homenagem, enfim, durante a sua palestra, para um cidadão que combateu a impunidade. E ele disse, não precisa nem falar quem é. Vamos ver se nós combinamos aqui, se eu acerto. Eu disse, quem é? Ele disse assim, Milton, Pedro Simon. Pedro Simon, nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro convidado desta manhã, aqui no Live News. Um dos homens públicos mais respeitados do Brasil, senador, governador. O senhor passou por aqueles corredores daquele palácio, né? Quantas e quantas vezes. Quando o senhor pensa nos 100 anos do Palácio Piratini, o que isso remete ao senhor, senador Pedro Simon? Seja bem-vindo. Bom, meu amigo Lara, meu amigo Milton Cardoso, em primeiro lugar, é uma alegria participar desse programa. Olha, eu diria que eu tenho boas recordações do Palácio. Boas recordações. Nós estabelecemos uma forma de governo, nós governávamos em conjunto, onde nós nos reuníamos, às vezes, lá no galpão, outras vezes na sala de reuniões do governo, e discutimos a forma de trabalhar. E eu vou ser muito sincero, Lara,
olhando para aquelas paredes do palácio, aqueles salões do palácio, eu me sentia na obrigação de trabalhar pelo Rio Grande. É tão importante, é tão imponente, são tão históricas, elas parece que elas falam conclamando a gente a fazer alguma coisa por aquele palácio. Realmente, não sei, porque foi uma luta tremenda, momentos de violência, de radicalização, estarmos no palácio, sentarmos ali, olharmos para trás. Eu gostei muito de viver no palácio. O senhor chegou a morar no palácio, não? Governador, o senhor chegou a morar no palácio ou não? O senhor ocupou a residência oficial do palácio? Não, eu não ocupei, porque eu vivi uma tragédia na minha vida. Perdi meu filho num desastre de carro, a minha mulher estava dirigindo, não suportou a desolação e veio a falecer. Então, eu tive os 2 filhos, o Tiago e o Tomás, e o meu edifício onde eu moro é só o edifício de toda a família. Eles não me deixaram levar meus filhos para o palácio comigo. Então, eu não residi no palácio. Mas, mesmo assim, nós tínhamos ali na ala residencial, inclusive, aquele quarto, que era o quarto de Getúlio Vargas, e que muitos hóspedes, inclusive o doutor Ulisses, se hospedaram ali. Eu guardei realmente uma emoção muito grande. Almoçava no palácio, eu e meus filhos, lá na ala residencial, e tive um maior respeito pelo palácio, tudo. Inclusive, eu não conhecia. Quando me levaram lá, na entrada daquele túnel que sai do palácio por baixo da terra e vai até o Guaíba, eu fiquei emocionado. E as explicações que a gente tinha é que aquele túnel era feito porque se houvesse uma invasão e não tivesse para onde ir, eles por aí podiam sair em direção ao Guaíba. O palácio realmente merece respeito. Digo com toda sinceridade que eu e os governadores antes de mim e depois de mim mantivemos aquela estrutura, aquela beleza, e é realmente um retrato muito grande do Rio Grande e da nossa gente. Que bacana. E olha, eu até hoje, antes da entrevista, Milton, com o senador, governador Pedro Simon, para mim o túnel, o famoso túnel do Palácio era um mito, era uma lenda, mas na realidade ele existe mesmo, foi feito numa época de beligerância total. Aliás, quem terminou o Palácio, consta que quem terminou o Palácio mesmo foi Borges de Medeiros, meio às pressas, que até hoje não foi inaugurado o Palácio, porque já seguiu trabalhando. Começou lá a iniciativa do Júlio de Castilhos, né? Carlos Barbosa, então, fez, digamos assim, a obra, a construção, boa parte, e terminou com Borges de Medeiros fazendo já a ocupação e já saindo a trabalhar no Palácio. Governador, vamos lá, o Palácio de hoje, o Palácio de 100 anos atrás, a política de hoje e a política de 100 anos atrás. Estamos melhores ou estamos piores? Como é que está a situação na política, não só do Palácio, mas dos palácios, né? Porque dá para falar da situação do Rio Grande do Sul e do Brasil no seu ponto de vista, governador. O governador Simon, antes do senhor entrar na resposta do Lara, eu quero dizer o seguinte para o senhor e para os nossos telespectadores. O dia que eu receber, que eu tiver uma ordem de prisão do Renan Calheiros, eu prometo que eu vou morar em Cuba. Mas também não precisa ser em Cuba, né? Podia ser em Paris. Vou para Cuba. De brabo, de castigo? Do castigo? Então já começou o pinga-fogo do Milton aqui, olha aí. Olha, Lara, é muito interessante você fazer essa análise. Naquela época, era uma época diferente. Nós vivemos um período enorme, onde, por exemplo, o Borges de Medeiros ficou 20 anos no Palácio. Ele foi para o Palácio e lá ficou 20 anos.
Mas justiça seja feita, foi um homem digno, um homem correto, um homem limpo, e daquela época a imagem que nós temos é uma imagem realmente muito positiva. Hoje a democracia está aí, com os problemas, com as dificuldades, com as interrogações, e hoje nós estamos numa época, em que há grandes interrogações. Não há que se diga que naquela época eram grandes nomes, Getúlio, Borges, Júlio de Castilhos, grandes nomes, que a rigor, através do tempo, não se repetiu uma fase tão importante, mas hoje o que nós temos é um regime, um momento muito difícil. A democracia existe, a reeleição existe, os governadores estão se sucedendo, mas o momento que nós estamos vivendo é um momento dramático. É um momento dramático. Olha, para nós, o Miro Cardoso, que vivemos aquela época da ditadura, a luta que a gente fez, os 20 anos para derrubar a ditadura, para estabelecer uma democracia, e conseguimos fazer essa democracia. Conseguimos realmente impor uma bela democracia. Conseguimos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, ela foi feita. E aí parece, não sei porquê, desde que Tancredo morreu e não conseguiu assumir como presidente, morreu e não levou o Sarney com ele, dali as coisas, infelizmente, aquela eleição do Collor que não precisava ser, o Itamar, um baita no governo, o Fernando Henrique, primeiro governo realmente mais ou menos bom, o segundo, o início de todo o terror da corrupção, essas coisas todas. E hoje estamos vivendo um momento em que não tem a ditadura, temos uma democracia funcionando, mas funcionando mal. O senhor lembra... O presidente da República... Pois não? O senhor lembra, Fala, senador Milton. Simão, o senhor lembra que o senhor estava na linha de frente, eu lembro como se fosse hoje, eu era bem jovem ainda, mas ali estava na linha de frente o senhor, Teotônio Vilela, Franco Montoro, Mário Covas, Freitas Nobre, aquela turma toda, né, na linha de frente... Ulisses Guimarães. Exatamente, Ulisses Guimarães, para o grande momento do comício das diretas já na Praça da Sé. E os senhores foram ao Roberto Marinho, na Globo, e ele disse não. E os senhores foram ao João Jorge Saad, e a Bandeirantes abriu todos os veículos de comunicação, rádio e televisão, e realizou a maior cobertura da história do processo da redemocratização do Brasil. Foi com a Bandeirantes por decisão de João Jorge Saad. Lembra disso, senador Simão? Como é que eu não vou lembrar? Eu participei como... nós iniciamos a campanha das diretas já, foi aqui em Porto Alegre, aqui na Assembleia Legislativa, todas as assembleias já fechadas, o Congresso estava fechado, Senado e Câmara, e nós conseguimos manter aberta a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí fizemos o grande movimento, no auge do terror, da ditadura, da violência, do AI-5, conseguimos fazer uma grande reunião das oposições aqui na Assembleia Legislativa. E aí iniciamos a campanha direta já, anistia, Assembleia Nacional Constituinte, fim da tortura, liberdade de imprensa. E a campanha da direta começou na esquina de Porto Alegre. Depois fomos a Cachoeira, depois fomos a Capão da Garoa, depois fomos a Camboriú, depois o primeiro grande comício em Curitiba. E a partir daí as oposições vieram, Brizola, Lula, todo mundo, e começaram a movimentação muito grande. E ninguém publicava. E as coisas não saíam. Aí nós fomos lá na residência do companheiro, sabe? Ele, uma grande grandeza, disse, entendeu? Não, eu vou participar, eu vou iniciar essa caminhada, conte comigo, porque esse é um momento importante, alguém tem que fazer alguma coisa, e eu vou. Sai, aconteça o que acontecer. E saiu. E saiu e houve uma coincidência, parece que até um milagre de Deus. À medida que a Bandeirantes foi publicando, foi mostrando as coisas que estavam acontecendo, o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a ir crescer, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em Copacabana, 1.300.000 pessoas na Praça da Sé, e houve uma rebelião que terminou, tinha que terminar com a posse do Tancredo, uma coisa espetacular, mas com a posse do Sarney. Foi uma vitória da democracia, foi uma vitória espetacular, acima dali, a Sarney
levado pelo MDB, criou a Assembleia Nacional Constituinte e fizemos uma ampla democracia espetacular. Logo depois, como o Deus, parece que dizem que o Deus é brasileiro, para mim não é coisa nenhuma. E nós vamos eleger o Collor. Deus o livre, uma desgraça, não tinha nada que acontecer aqui. Aí veio o Itamar, um governo fantástico. Ainda eu vou escrever um livro sobre a história, a importância, o significado do governo Itamar e no que poderia continuar depois. O Fernando Henrique se elegeu espetacularmente, uma bela vitória, em cima do governo do Itamar, em cima do plano real feito pelo Itamar, em cima da abertura feita pelo Itamar, do combate à corrupção feito pelo Itamar com a CPI dos anões do orçamento. E aí vivemos a plenitude democrática. Fernando Henrique eleito, Marcos Maciel, vice-presidente eleito, e fizemos um grande movimento. E depois, meu Deus do céu, péssimo governo de Fernando Henrique, comprou, gastando uma fortuna, comprando deputado para aprovar a tese da reeleição. Da reeleição, com os dois grandes operadores dele, que eu me lembro como se fosse hoje, dando concessão de rádio, televisão, comprando deputados, comprando senadores, os dois operadores, Eliseu Padilha e o Sergão Mota. Os dois grandes operadores do Fernando Henrique. Mas não te esqueces do Antônio Carlos Magalhães. Sim, sim. Ele, como ministro das Comunicações, é que fez essa enorme concessão de rádio e televisão. E, na verdade, estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. É uma pena, sabe? Mas tu lembrou bem a Bandeirante, meu querido Patrício, sabe? Meu grande amigo. Ele me levava, quando ia a São Paulo, jantar com ele. Lá nos estudos da televisão, ele tinha, do lado do escritório, uma pequena kitnet. E, mais uma vez, eu jantei sozinho, ele e eu. E ele contava os planos, as preocupações que ele tinha. Um grande líder, um grande homem que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. João Jorge Saad. Milton, vamos aproveitar Pedro Simon aqui, né? Isso é histórico. Sempre um programa com Pedro Simon é histórico. Vamos pedir para ele a opinião dele a respeito dessa CPI, porque hoje está... Eu acho que a opinião dele sobre a CPI, só que é o seguinte, a mídia está toda voltada para a CPI. Essa CPI é uma trapaça. Eu gostaria que os meus colegas de imprensa dessem atenção no seguinte, quem fez agora recentemente, que jogou água para acabar com a Lava Jato, agora surge o Sérgio Cabral, com uma delação que foi homologada pelo ministro Fachin, dizendo que Dias Toffoli recebeu 4 milhões de reais quando era presidente do TSE para resolver o problema de 2 prefeitos lá no Rio de Janeiro e que a senhora Roberta, esposa do Toffoli, é que recebeu esses 4 milhões. E a Polícia Federal, pela primeira vez, senador Simon, historicamente, a Polícia Federal está pedindo licença para investigar o ministro Toffoli. E eu quero ver o seguinte agora. Eu quero ver se o STF vai botar isso no arquivo com o Procurador da República ou se vai tocar para frente. É isso, senador Simon. Dias Toffoli recebeu 4 milhões, é o que está dizendo Sérgio Cabral, tá? O ministro da Suprema Corte, a Polícia Federal pedindo para investigar eles, STF, que querem acabar com a Lava Jato e prendeu o Sérgio Moro. E agora, senador Simon? Olha, me dói muito falar sobre o Supremo. Muito, muito. E esse é mais um caso. E é um caso realmente doloroso. São vários casos que se envolvem os ministros do Supremo. E existem vários pedidos para atingir os ministros supremos no Supremo Tribunal Federal para que sejam examinados. Não passa nenhum. Essa medida da polícia, esse pedido, eu acho que deverá ser aceito, porque nessa hora que se está fazendo uma investigação envolvendo praticamente o governo federal e querendo atingir a figura do presidente da República, as coisas que acontecerem devem realmente serem examinadas e serem pesquisadas. Agora, o que eu vejo dentro desse contexto é que realmente essa CPI criada, sendo executada,
tendo realmente o relator uma figura de grandes interrogações e de grandes dificuldades em andar adiante. Ele é brilhante, ele é muito competente, o grupo deles, ele, Sarney, dominaram o Senado durante foi uma época muito triste minha. Eu estava lá e, na verdade, eu brigava, discutia, para criar uma CPI para investigar as corrupções que estavam acontecendo, tivemos que entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal. E lá, o saudoso ministro do Supremo, que ficou tão pouco tempo, com coragem, criou a CPI, mandou criar, mandou determinar, ela foi criada, investigou as coisas seríssimas, o então presidente investigou e terminou, então, abrindo a Operação Lava Jato. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é a interrogação que se faz. O problema da epidemia que nós estamos vivendo é grave, é sério, é difícil. Não há dúvida que o presidente da República, isso é um grande problema que eu vejo do presidente da República, ele é incontrolável, ele não se consegue se controlar na frente de um microfone com pessoas batendo palma para ele. Então ele diz coisas que não precisava ter dito, ele faz afirmativa que não precisava ter feito. E no contexto de tudo isso, é isso que está acontecendo. De um lado, o Congresso, o Senado Federal fazendo a investigação, do outro lado, as nossas interrogações, porque as coisas estão adiantando, a vinda da necessidade dos remédios vindo de fora é absolutamente necessário. E nós estamos nessa interrogação. Para onde vamos, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer? Será que vamos terminar com esse vírus? O mundo inteiro está recebendo, os Estados Unidos está dando um show, praticamente logo ali todo mundo vai ser vacinado, a vacina chegou em todos os cantos. E no Brasil, ontem se dizia, não, nós não precisamos pedir, nós não vamos buscar nem pedir. O Brasil é o melhor mercado, é um dos maiores mercados do mundo, os produtores vão vir aqui oferecer. Está se vendo o contrário. Se nós tivéssemos feito um esquema de fazer, de comprar, de vir, não estaríamos vivendo o drama que nós estamos vivendo. Então, de um lado, esse drama que é real, que é verdade, está atingindo a sociedade, o nosso povo, a nossa gente. 400 mil pessoas já morreram, não sei quantos milhões foram atingidos. E, do outro lado, essa interrogação de quando é que vem, quando é que não vem, como é que vamos resolver. E, no meio de tudo isso, uma CPI para investigar sei lá o quê, mas não sei o quê. Então, há uma interrogação. Uma coisa que nós estamos vendo, meu amigo Milton, e eu estou sentindo, no Brasil realmente o problema da fome cresceu. O problema das pessoas desempregadas, eu vejo aqui na Rainha do Mar, aqui em Roda, aquelas pessoas que trabalhavam na beira do mar, fazendo isso, vindo produtos, vendendo isso, vendendo aquilo, um enorme, um pessoal que vivia disso, hoje está aí pendurado, tem gente de esmola, pedindo o que comer. Senador Simão, eu quero dizer para o senhor, para os telespectadores, fazer um agradecimento, porque muita gente está me ajudando neste momento. E, Lara, ontem eu estive, senador Simão, Lara, Simão e telespectadores, eu estive na periferia da periferia de Porto Alegre, com meu carro lotado e mais uma caminhonete que eu arrecadei, mais de 50 cestas básicas e fui de casa em casa, lá onde as pessoas, eu quase chorei quando eu vi senhoras com crianças, que quando eu cheguei dizia assim, foi Deus que lhe mandou aqui, porque eu não tenho o que comer, moço. E eu botei óculos, boné, para não me reconhecer, eu digo, não, eu vim aqui para contribuir e tal, e ajudei. Fui lá distribuir alimentos. As pessoas estão passando fome, fome, aqui dentro de Porto Alegre, Verdade. Olha, e isso é uma prática do Milton, não é agora só, ele realmente faz toda essa intermediação e ajuda, e por isso conhece a realidade daqueles que mais precisam. Mas o momento é esse. Senador Pedro Simão, eu vou pedir que o senhor segure só... Lara, apenas um minuto. Pois não. Isso que o Milton falou é muito importante. Nós estamos vivendo... O Brasil sempre teve gente que passou fome. Tem pessoas nas vilas, nas favelas, que tem muitas dificuldades. E o Brasil sempre teve uma cidade de entidades, pessoas com a grandeza do Milton Cardoso que ajudaram nesse sentido. Mas agora...
a coisa é muito mais séria. Agora, a fome está crescendo em todos os cantos. Eu acho que nós, realmente, eu, por exemplo, aqui, velhinho, estou tentando me esforçar, trabalhar, ajudar da maneira que eu posso. Eu acho que, realmente, meus irmãos, tu que está em casa como eu, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Vai ver lá na tua empregada, vai ver lá em roda de difícil, não tem gente passando fome no Brasil. E eu acho que essa é a primeira voz que deve se ter e a primeira trabalho da realização que nós temos que fazer. Meus cumprimentos, Milton, não só o teu trabalho que tu faz, mas tu, Lara, grite no sentido, você, cidadão, seja quem for, faça alguma coisa. E alguma coisa que está... Por humilde que você seja, por poucas condições que você seja, alguém, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, você pode salvar da fome. Governador, e se não puder sair de casa, porque está aí recolhido, é grupo de risco, temos o telefone, a campanha da Band contra a Fome. O QR Code, é só apontar a câmera do telefone para o QR Code que está aí na sua tela e ali já pode fazer a doação, porque a Band, numa parceria com o projeto Mesa Brasil, do SESC, está levando para todo o Brasil, para aquelas pessoas que não têm condições, assim como o Milton está fazendo, a Band no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também são engajadas nesta campanha contra a fome. Faça você a sua parte também. Senador, segure um minutinho só, porque está vindo um colega seu, Jair Soares, para entrar nesse papo, nesta conversa que está muito boa. Logo, daqui a meu colega e meu grande amigo. Então, um minuto, logo após o intervalo comercial. Já voltamos. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.